Reunidos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, meu caro irmão, minha cara irmã. Hoje, mais uma vez aqui reunidos com a nossa, então, entre aspas, série com o título Vamos nos consagrar à Virgem Maria. Bom, hoje entrando na terceira parte, tá? Acabou que eu tive alguns problemas na quarta e na quinta-feira e eu não pude gravar devido a problemas de internet, visita e alguns outros problemas, tá? Mas hoje eu retorno aqui para a gente iniciar a terceira parte, concluí-la se Deus quiser, e às vezes até iniciarmos a então quarta parte. Se eu não me engano é assim. É a sequência até a terceira parte, da gente inicia na quarta parte. Só deixa eu verificar aqui e a gente já retorna. Retomando aqui agora, e me corrigindo, né? Eu disse quarta parte, mas não existe a quarta parte. Bom, existe outra parte depois da terceira parte, né? Mas ela não é com o título quarta parte, tá? Mas a terceira parte é a mais longa das três, é a mais longa, onde ela tem 5 capítulos, mas que aparenta ter 8, porque o tamanho do bichinho não é brincadeira, tá? O segundo capítulo e o terceiro é bem grandinho, o quarto é um pouquinho mais grande também, e principalmente o quinto capítulo, que o quinto capítulo na verdade parece ter 2 capítulos, ser o quinto e o sexto, porque é grande. Daí é mais grande que tudo o resto junto. E daí, até uma outra parte que seria assim, então, é parte dele também, não é, mais ou menos, que é o suplemento e apêndice, tá? Então, essa provavelmente vai ser feita em outro vídeo depois da terceira parte. Também vale destacar que eu acabei pedindo o livro dos 33 dias de exercício, né? Mas até agora não chegou. E para quem prestou atenção, a gente inicia na semana que vem. Então, agora me surgiu dia 21 e dia 22. Mas praticamente semana que vem. Semana que vem a gente inicia. Ou seja, a gente está bem em cima da hora. Então acho que é bem provável que a gente vai ter que continuar acompanhando. Eu vou acompanhar lá no Instituto, né? E o que eu conseguir trazer de lá, vou colocar aqui. Mas provavelmente vamos ter que acompanhar lá junto com o Instituto. E daí aqui eu vou continuar com a parte do catecismo, né? E continuar com aquele e-book do Momento com Deus. Beleza? Mas então sigamos confiantes. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu perdi a caneta que estava aqui no meio. Você viu como que às vezes é meio ruim? Minha canetinha aqui, terceira parte. Beleza então, né? Capítulo 1º da terceira parte. Consagração perfeita a Jesus. Elementos essenciais. Perfeição em sermos conformes, unidos e consagrados a Jesus. Conforma, que é que nos conforma, nos une e consagra mais perfeitamente a Jesus, é a Virgem Santíssima. Que melhor consagra e conforma uma alma ao Senhor é a devoção a Maria, sua Santa Mãe. E quanto mais uma alma for consagrada a Maria, tanto mais será a Jesus Cristo. Consagração perfeita. Tá? Bom, tem um monte de citações aqui, ó. Consagração perfeita, une, consagra. Ele segue bem assim. Uma perfeita renovação dos votos e promessas do batismo. Primeiro ponto, consagração perfeita e total. De novo, consagração perfeita e total. Dar-se inteiramente a fim de ser por seu intermédio inteiramente de Jesus.
é preciso entregar-lhe o nosso corpo com todos os seus sentidos e membros, a nossa alma com todas as suas faculdades, os nossos bens exteriores chamados de fortuna, presentes e futuros, os nossos bens interiores e espirituais. Ou seja, o que seria isso? Bom, primeiro ponto, que a entrega a Jesus se dá por meio de Maria, tá? Vai estar mais à frente um contexto bem interessante sobre essa parte da entrega. Por que isso, né? Eu já citei anteriormente, se eu não me engano, porque a gente não é digno. Isso a gente já bem sabe. Mas tem uma outra parte um pouco mais interessante que continua bem à frente, tá? Mas é preciso entregar-lhe totalmente, tá? Aqui vai dizer, ou foi dito, agora às vezes eu fico meio confuso, né? Porque o livro é meio grande, algumas coisas eu me confundo, que eu já passei, não passei, e assim por diante. Mas diz que nenhuma congregação nunca teve uma entrega tão total, tão grande, que nem é a da consagração. Beleza? Vale dizer aqui que as nossas obras são entregues com o nosso corpo físico e também o que é do nosso interior, a nossa alma, tudo que a gente fez de bem nesta vida. Tá? Aqui diz que toda a eternidade, sem pretendermos ou esperarmos qualquer outra recompensa pelo nosso oferecimento e serviço, além da honra de pertencer a Jesus. Ou seja, nós não nos consagramos para ganhar alguma coisa, mas nós nos consagramos para podermos pertencer a Jesus Cristo. Há dois tipos de valores nessas obras que fazemos, é a satisfação e o mérito. O valor satisfatório é uma boa ação, satisfaz a pena devida ao pecado ou obtém alguma nova graça. O valor do mérito, própria boa graça, merece a graça e a glória eterna. Ou seja, satisfatório é a boa ação, é a satisfação de uma boa ação, de termos feito uma boa ação. E o mérito é a própria boa ação, não é? Damos todo o valor satisfatório e um valor de mérito às graças e às virtudes, não para comunicar ao trem, mas elas conserva para nós, aumentando e aperfeiçoando. Ou seja, a questão, eu já vou até falar isso, que nós entregamos uma coisa até meio simples. Foi usado um exemplo na formação do irmão Emanuel, não, do irmão Luiz Maria, se eu não me engano. Agora, sabe, a cabeça às vezes sai bugada. Mas foi dado um exemplo lá que entrega a um camponês, entrega uma maçã para o rei. Uma maçã. Como ele só entregando a maçã normal, o rei não vai aceitar. Mas, se for entregue pela rainha, a rainha vai então pegar a maçã, vai prepará-la, organizá-la, e cortá-la, né, no jeito certo que o rei gosta, vai organizá-la em uma bandeja de ouro, vai colocar flores, deixar bem bonito, né, agraciar. Então ela vai entregar ao rei, dizendo que aquela pessoa que entregou a maçã, e ela o trouxe para ele. Ou seja, neste contexto, Maria pega as nossas graças que nós entregamos a ela, adorna, não nossas graças, as coisas que a gente faz de boa, né? E daí Maria agracia com tudo, com a graça dela, e entrega a Deus, entrega a Jesus Cristo. Tá? Esse é o contexto que nós trazemos aqui. Tá, aqui tem algumas consequências. Tudo fica dado e consagrado, até mesmo o direito de dispor de bens interiores. Satisfação que se ganha com as boas obras de cada dia, o que não se chega a fazer nem mesmo na vida religiosa, pela questão que eu falei. Eu sabia que estava aqui. Que é aquela questão que nenhuma
vida religiosa tem uma entrega tão total que nem essa. Porque, na vida religiosa se dão a Deus os bens da fortuna pelo voto de pobreza, os bens do corpo pelo voto de castidade, a vontade própria pelo voto de obediência, e às vezes a liberdade física pelo voto de clausura, mas não lhe dá a liberdade ou direito natural de dispor do valor das boas obras, e não se renuncia ao que o cristão tem de mais precioso e mais querido, que são os méritos e satisfação. Ou seja, entende? Ou seja, na entrega a gente entrega tudo que fazemos é para Deus. Tudo que fazemos é de Deus. Diferente de uma vida religiosa, que às vezes o mérito sai para essa pessoa. Claro, eles fazem a serviço de Deus, mas em muitos casos é uma graça que se entrega a eles. E neste caso, tudo que fazemos de bom, nossas boas ações, vamos citar assim um exemplo, uma pregação é inteiramente de Maria, que ela leva a Jesus. Entende? Na segunda, não pode dispor do valor de qualquer das suas boas ações. Tudo que sofre, tudo que pensa, diz e faz de bom, tudo isso pertence a Maria, para que disso possa dispor segundo a vontade de seu filho e para sua maior glória. Não prejudica de modo algum as obrigações de Estado que essa pessoa tem atualmente ou no futuro. Ou seja, obrigações, um exemplo é as obrigações de um sacerdote. Ou seja, mesmo que seja consagrado a Maria, não vai impedi-lo de estar com Jesus. Maria vai ajudar, vai facilitar, como dito aqui, o seu meio de chegar a Jesus, tá? Então vamos seguindo. A Santíssima Virgem, como ao meio perfeito que Jesus Cristo escolheu para se unir a nós e nos unir a Ele, a nosso Senhor, como ao nosso fim útil, a quem devemos tudo o que somos, porque é nosso Redentor e Salvador. Ou seja, Jesus Cristo escolheu que devemos seguir assim. E não foi um ser humano, foi Jesus Cristo. Renovação perfeita das promessas do batismo. Perfeita renovação. Antes do batismo, as pessoas eram escravas do maligno. Ao receber esse sacramento, renunciou solenemente por si ou pela boca de seu padrinho ou madrinha a Satanás, as suas pombas e as suas obras, e tomou a Jesus Cristo por seu mestre soberano, a fim de depender dele na qualidade de escravo de amor, e que acontece pela presente devoção. Renuncia-se ao maligno, ao mundo, ao pecado e a si mesmo, e se dá inteiramente a Jesus pelas mãos de Maria. No batismo se fala ordinariamente pela boca de alguém. Alguém fala por você. Mas, dessa forma, a devoção que propõe a pessoa responde por si mesma, voluntariamente e com conhecimento de causa. Ou seja, a pessoa conhece e ela escolhe se consagrar. Não é obrigado. Após o batismo, fica-se inteiramente livre de aplicar tal mérito a quem quiseres, podendo aplicá-lo por nós mesmos. Nós, como forma de devoção, nos damos expressamente a Nosso Senhor pelas mãos de Maria e lhe consagramos o mérito de todas as nossas ações. São Tomás diz que renunciar às seduções do demônio e guardar a fé em Jesus Cristo são objeto dos votos batismais. O voto é mais importante aquele que fazemos no batismo. Quem cumpre fielmente as promessas do Santo Batismo? Todas aquelas promessas, são muitos que não seguem. Não será verdade se quase todos os cristãos quebram a fidelidade prometida a Jesus no batismo? Principalmente pela causa de corrupção de costumes, vinha do esquecimento e da ignorância em que se vivia das promessas do batismo, e não encontrou melhor meio de remediar tal mal do que levar os cristãos a renovarem os votos batismais.
Levaram seus fiéis a recordar e acreditar que estão ligados e consagrados no nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e Senhor. Temos a obrigação de nos dedicarmos e consagrarmos para sempre, como escravos ao nosso Redentor e Senhor. Resposta a algumas objeções. Não se pode objetar que essa forma de devoção seja nova ou de pouca importância, devido a essa prática, a essa consagração ser uma coisa muito, mas muito antiga. No tempo de São Luís Maria Grignion de Montfort, Maligno tentou esconder a consagração, mas depois ela foi encontrada e propagada, mas ela é muito antiga. O valor de todas as nossas boas obras, orações, mortificações, esmolas, Primeiro, não é de crer que os nossos amigos, parentes ou benfeitores sejam prejudicados. Ou seja, mesmo nós nos consagramos, não quer dizer que alguém vai sofrer por nós. Nós sofremos, mas não tem nada a ver com os nossos parentes. Às vezes o maligno vai achar o meio da gente cair. Ele vai atacar até os nossos parentes. Mas não quer dizer que é por causa da consagração. É por causa que nós estamos na graça de Deus. É o maligno que está ali lutando para que nós caímos. Segundo, essa prática de devoção não impede que reze pelos outros, vivos ou defuntos, embora as aplicações de nossas boas obras dependem da vontade da Virgem Maria. Nos levará a orar com mais confiança, precisamente como uma pessoa rica que tivesse entregado sua fortuna a um grande príncipe, para honrar melhor, suplicar com mais confiança a esse príncipe, que esmola algum de seus amigos que lhe pedisse. Ou seja, despojou-se para revestir. Nós, então, revestidos pela graça de Jesus Cristo, pelo auxílio da Virgem Maria, seguimos. Nossas orações se tornam, então, guiadas por ela. Será porventura possível uma alma fervorosa e generosa que preza mais os interesses de Deus do que os próprios, que dá a Deus sem reservas tudo que tem, sem poder dar mais, que sacrifica inteiramente para conseguir? Ou seja, aqui diz que a Santíssima Virgem todo o mérito das minhas ações para que eu aplique a quem quiser. Será talvez preciso que sofra muito tempo no purgatório? É outra pergunta, né? A objeção, né? Mas aqui diz que alguém que se entrega inteiramente a Jesus, a Deus, a Jesus Cristo, ela vai acabar pegando às vezes para si, ela deixa os seus próprios interesses para seguir o de Deus. E como uma pessoa dessa não vai seguir a Deus? Ela obedece em tudo. Ela deixa de escolher o que ela quer para seguir o que Deus quer. Entende? Capítulo 2. Motivos para apreciar a consagração. Consagração inteira ao serviço de Deus. Primeiro motivo, a excelência da consagração. É emprego mais sublime que é o serviço a Deus. O menor dos servos de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores da terra. Ou seja, aqueles que servem a Deus têm mais graça, têm mais riqueza do que aqueles ricos da terra. Ou seja, beleza? Fiel e amoroso escravo de Jesus em Maria.
a serviço do Rei dos Reis pelas mãos de sua Santa Mãe, sem nada a reservar para ti, insuficientes para pagá-la. Pois sempre dizer-se que tudo o que fazemos, embora não se pense nisso, pertence a Jesus e a Maria, em virtude do nosso oferecimento, a não ser que o tenhamos expressamente revogado. Que consolação! Todo o mérito das boas obras. Aqueles que por seu amor deixam os bens exteriores, temporais, caducos e recompensas, não dará aquele que sacrificar até mesmo os seus bens interiores espirituais? Ou seja, é a entrega total nos leva a maior graça. Tá? Jesus, nosso grande amigo, deu a nós sem reservas, corpo e alma, virtudes e graças. Ou seja, aquele que entregou tudo por nós, por que não podemos entregar tudo por ele? Claro que devemos, então, entregar tudo por ele do mesmo modo que ele entregou tudo por nós. Às vezes não somos dignos disso, mas entregamos. Para valer pelo menos um pouquinho, em comparação do que valeu o que Jesus se entregou por nós. Levá-los a imitar o exemplo de Cristo e a praticar a humildade. Segundo motivo, justos em si mesmos e vantajosos para os cristãos. Aqui diz que Jesus não escolheu vir ao mundo de forma mística, vamos dizer assim, né? Vamos, que eu citei anteriormente, cair um raio do céu e ele aparecer e começar a fazer os milagres ali, né? Ele escolheu então vir pelo ventre da Virgem Santíssima. Aqui diz que ele não achou um meio mais perfeito nem mais rápido para o fazer do que se submeter à Santíssima Virgem. Quão grande glória dá a Deus quem se submete a Maria, segundo o exemplo de Jesus. Ou seja, nós nos entregamos a Maria para que ela nos leve a Jesus. Do mesmo modo que Jesus se entregou a Maria para que ela nos entregasse ele a nós. Ou seja, do mesmo modo que desce, ele vai subir de volta. Você entende? Ele veio a nós por meio de Maria e nós iremos para ele por meio de Maria. Beleza? Aqui diz que o Pai não enviou seu Filho senão por meio de Maria, e não recebe Filho senão através de Maria. Esta é a vontade de Deus, que quis recebêssemos tudo por Maria. Se, pois, temos qualquer esperança, uma graça ou qualquer outro dom, fiquemos a saber que tudo nos vem dela. Tu eras indigno de receber as graças de Deus, por isso elas foram dadas a Maria, a fim de que recebesses por ela o que havias de ter. Tá, aqui diz, foi aquela questão que eu disse anteriormente, né? Que é aquela questão que a Virgem Santíssima, nós entregamos algo às vezes tão pequeno, mas a Virgem Santíssima agracia aquilo e leva a Deus. Que nos lembra da humildade. Aqui diz que, como Deus ama a humildade de coração. Aqui diz aquela questão de nos humilharmos. Tá, aqui diz que aquelas pessoas que ousam ir a Deus sem medianeiros são pessoas hipócritas. Aqueles que dizem que não precisam de ninguém para ir a Deus. São as pessoas ousadas e orgulhosas. Mas Deus não gosta disso. Deus gosta daqueles que são humildes. Por isso que diz, como ele ama a humildade de coração. Obtém assistência de Maria. Assistência materna, tá? Mãe de toda doçura e misericórdia. Quando vê que alguém se dá totalmente a ela, despojando-se do que tem de mais querido para amar, se dá também inteiro
e de uma maneira inefável a quem tudo lhe deu. Dá-lhe o apoio do seu poder e ilumina com sua luz. E desde aquele momento tomou-se a consigo um grande desprezo e ódio a si mesmo, e ao mesmo tempo um grande confiança e abandono perfeito nas mãos de Maria. Ou seja, é aquela questão que nos traz a entendermos que aquele que se entrega totalmente a Maria para ser entregue a Jesus, ela então, na sua graça, se entrega a Ele, cuida dele, auxilia ele. Na assistência, né? E aqui diz que tem uma oração aqui, ó. A vitória de Jacó sobre um anjo, dirigido à Santíssima Virgem, essas belas palavras. Ó Maria, minha rainha e mãe imaculada de um Deus homem, ou seja, de Cristo, eu desejo lutar com este homem, isto é, com o Verbo divino, armado não já com os meus próprios méritos, mas sim com os vossos. Amém. Assim, esta amável Senhora os purifica, as embeleza e apresenta-se e faz aceitar a Jesus. Ou seja, é aquela questão que eu disse, que a Virgem Maria pega aquela questão simples que nós entregamos, adorna com a sua graça e leva a Jesus. Aquelas pessoas que dizem que vai entregar sozinho, é que nem você entregar uma simples maçã para um rei, né? O rei não vai aceitar, porque é uma coisa muito simples. Mas aquele camponês, né? Vamos usar o camponês, entrega uma maçã ao rei, o rei não vai aceitar, porque é uma simples maçã. Mas se o camponês tem amizade com a rainha, ele entrega a rainha vai adornar, agraciar, ela vai preparar a maçã do jeito que o rei gosta, vai colocar em uma bandeja de ouro cheia de flores, com a maçã tudo cortada para a entrega. E desse jeito o rei vai aceitar, porque está do jeito do agrado dele. Entende? A Virgem Maria faz tudo que é do jeito que agrada a Deus. Mas ela não esquece de dizer quem que entregou a maçã. Ou seja, ela nos prepara para entregarmos o que Deus quer de nós. Aqui diz que quando apresentamos a Jesus alguma coisa por nós mesmos e apoiado na nossa própria iniciativa e disposição, Jesus geralmente a rejeita por estar manchada pelo próprio tal como outrora rejeitou os sacrifícios dos judeus, manchados pela sua própria vontade. Mas, se ele se entregue por Maria, acaba atingindo o ponto fraco dele, como filho, né? A entrega de algo pela mãe dele. Entende? Que diz que basta que seja Maria oferecê-lo, para que Jesus o receba e se compraza. Quando quiseres oferecer alguma coisa a Deus, cuida de oferecê-la pelas muito agradáveis e muito dignas mãos de Maria, a menos que querais ser rejeitados, ou seja, entregue pelas mãos de Maria e não pelas vossas próprias mãos imundas. Aqui diz que aqueles que estão nesta graça, que entendem isso, muitas vezes são perseguidos por aqueles que não entendem. Ou seja, aqueles que são mais preferidos à Virgem Maria recebem mais graça, e aqueles que não são acabam tendo a inveja de perseguir, tá? Para quererem o que é do outro. Ela é um caminho curto. Ninguém se perde no caminho que é Maria. Quer porque, acabo de dizer, se avança por ele com mais alegria e facilidade, e portanto com mais splendidez. Ou seja, aquele que está agraciado sempre tem o auxílio da Virgem Maria, ou seja, consegue seguir mais forte. Ele tem os desafios, mas ele consegue enfrentar. Aqui diz que quem honra a própria mãe, diz o Espírito Santo, pode ser comparado àquele que junta tesouros, ou seja, aquele que honra
Honra Maria, a própria mãe, até submeter a ela e obedecer-se em todas as coisas, se tornará depressa muito rico, já com os segredos dessa pedra filosofal. Ou seja, aquela entrega, aquela honra que damos a Maria, é um tesouro que recebemos. É a graça de Deus que recebemos. Caminho perfeito. Aqui diz que porque pela graça de Maria é um jeito mais fácil de sermos entregues. Pela perfeição de Maria, a perfeição de Maria nos adorna, nos agracia, para assim podermos estarmos perto de Jesus. Ó Altíssimo, ó incompreensível, ó inacessível, aquele que quis vir a nós, pequenos vermes da terra, que não somos nada. Como será isto possível? Vejamos. Desceu até nós através da humildade de Maria, sem nada perder a sua divindade e santidade. Ou seja, Jesus Cristo veio a nós por meio de Maria, mas ele não perdeu a sua graça de Deus. Ele é Deus homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele se veio aqui para fazer igual a nós, com exceção do pecado. Um caminho seguro para Jesus e alcançar a perfeição na união dele. Não é nova, mas é tão antiga. Faz parte da missão própria da Santíssima Virgem, guiar-nos com segurança a Jesus, assim como faz parte da missão própria de Jesus, guiar-nos com segurança ao Pai. Entende? Do mesmo modo que ela trouxe Jesus ao mundo, ela nos leva a Jesus. E Jesus nos leva a Deus. Quem desejar o fruto da vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida, que é Maria. Onde está Maria, aí não está o espírito maligno? Onde está Maria, aí não está o espírito maligno. Ou seja, onde a Virgem Maria está ali agraciando, o maligno não chega perto. Faz crescer na liberdade dos filhos de Deus. Recompensa o cativeiro amoroso em que nos coloca da seguinte maneira: tira da alma todo escrúpulo e todo temor servil, que só serve para oprimir, enredar e atrapalhar. Dilata-lhe o coração para que alcance uma grande confiança em Deus, vindo a torná-lo como seu Pai. Inspira-lhe um amor terno e filial. Se querer ver-te livre de todos os tormentos e ter proteção contra todos os seus inimigos, torna-te quanto antes escravo de Jesus e de sua Santa Mãe. Bem-aventurados fiéis escravos da Rainha do Céu, porque gozaram a verdadeira liberdade. A liberdade em escolher seguir alguém que pode lhe dar graça. Pode te ajudar a seguir o caminho para chegar a Jesus Cristo. Oferece os grandes benefícios aos próximos. A caridade. Que grande consolação no dia do seu juízo, e com grande glória para a eternidade. É um maravilhoso meio de perseverança. De certa maneira, abraçar essa prática de devoção é reconhecer nela um maravilhoso meio de perseverança na virtude e na fidelidade. Lhe dizemos como um bom filho diria sua mãe e um fiel servo à sua senhora: guardai o meu depósito, minha boa mãe e senhora. Recebi até hoje mais graças de Deus do que tenho merecido, e a minha triste experiência me ensina que trago este tesouro num vaso muito frágil. Sou pequeno e desprezível. Ou seja, nós recebemos muitas graças de Deus por meio de Maria, mas não somos dignos de estarmos nessas graças. Ou seja, é aquela questão ali que diz que num vaso muito frágil. É uma questão de entregarmos-se, de se apoiarmos na Virgem Maria.
Apoiado nela, não escorregarás. Debaixo de sua proteção, nada temerás. A Virgem não habita apenas na plenitude dos santos, mas ela própria mantém os santos na plenitude. Maria é virgem fiel que, pela sua fidelidade a Deus, repara as perdas provocadas pela infiel Eva e obtém de Deus a fidelidade e a perseverança para todos quanto a eles se confiam. Quem fizer as minhas obras não pecará, não cairão em pecado aqueles que em mim trabalham na sua salvação. Sempre fiel e igual a si mesma. Se nós falhamos na fé, ela, porém, permanece fiel, porque não pode renegar-se a si mesma. Eu amo aqueles que me amam. Ou seja, é aquela questão de nós caímos e muitas vezes acabamos puxando as graças de Deus para o mal. Caímos com as graças de Deus. Isso não podemos fazer. Então, neste momento, a gente entrega essas graças de Deus à Virgem Maria. Aquelas que recebemos, entregamos à Virgem Maria. E a hora que precisamos da Virgem Maria, vem o nosso auxílio. E ela disse, eu amo aqueles que me amam. Seria mais fácil passarem o céu e a terra do que Maria ser negligente e infiel para os que nela confiam. Pobres filhos de Maria, a vossa fraqueza é extrema. Fostes tirado, é certo, do mesmo barro corrompido dos filhos de Adão e Eva. Consolai-vos e alegrai-vos. Ou seja, nós vinhamos da mesma linhagem de descendência de Adão e Eva, que acabaram pecando e que nos trouxe o pecado. Mas a Virgem Maria vem para reparar isso, consertar, consolar-nos e alegrar-nos. Não guardais o vosso ouro e as vossas pratas nos vossos cofres, já arrombados pelo espírito maligno. Aqui diz que temos um tesouro, que é o nosso interior, mas que já está ali arrombado pelo maligno, que já está ali no pecado. Então a gente não pode guardar aqui dentro as graças de Deus. Então neste momento nos leva a entregar a Virgem Santíssima. Porque mesmo muitas vezes o maligno roubará essa graça e nos fará cair. Mas se entregarmos a Maria essa graça, ela estará sempre nos protegendo e nos auxiliando. Quão feliz é aquele que tudo deu a Maria, e ela se entrega e abandona em tudo e por tudo. Ele é todo de Maria, e Maria é toda dele, podendo afirmar ousadamente com Davi, Maria foi feita para mim. Tomai-a como toda a minha riqueza, Jesus Cristo, tudo o que é meu é teu, e tudo quanto é teu é meu. Se alguém lhe entrega sem reservas, também ela se dá a essa pessoa sem reservas, porque pôs nela toda a sua confiança, uma confiança clara está, sem presunção, e que não exclua trabalho pessoal para adquirir as virtudes e domar as paixões. Tenho confiança em vós, ó Maria, serei salvo, com a vossa proteção nada temerei, com o vosso socorro combaterei, e porei em debanda os meus inimigos, já que a devoção a vós, ó Maria, é uma arma de salvação que Deus dá aos que querem salvar. Então, concluímos hoje com essa oração. Já estamos aqui chegando aos 45 minutos, então eu agradeço a vossa presença. Já peço que deixe o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até amanhã, tá? Eu vou gravar ainda hoje o próximo capítulo, o próximo vídeo, e amanhã a gente retorna. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. As músicas mais lindas que conheço. Me chamar.
andar contigo. Decidir para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.